porque é chamado de pecado da gula, né? Então eu gosto da minha buchada, né, do pirão, e eu como mesmo. Então eu engordo e não estou nem aí. Mas é pecado, é? Eu fui explicar para ela biblicamente onde estava o erro. Mas veja bem, quando Paulo se dirige a esta igreja de Romanos, ele está dizendo assim: se você faz as coisas duvidando que vai dar certo, já é um pecado. Então, por exemplo, se nós entrarmos em ação nesta igreja, no sentido de construir este templo, e todo mundo diz assim, vai dar errado, eu acho que vai dar errado isso aqui, tirou a cobertura, sei não, falta de fé, então é pecado. Você ser realista e dizer assim, olha, nós não temos dinheiro em caixa, não temos uma conta bancária extremamente alta, sabe? Não temos um empréstimo, não temos recurso, não temos um saco de dinheiro para estar aqui dentro, não temos, é verdade. Mas pela fé eu acredito que vai aparecer. Mas pela fé eu creio que Deus não vai nos envergonhar. Que pela fé Deus vai levantar alguém de perto ou de longe e vai, na verdade, nos ajudar a construir a casa que é de Deus. Isso é fé. Mas se alguém, na verdade, duvida que isso deva acontecer, isto é, está o quê? Não confiando em Deus, essa prática, segundo Paulo, instruído por Deus, é o quê? Um pecado. Então, quando alguém duvida do poder de Deus, está pecando. Então, o pecado da incredulidade é algo muito sério. E isso amarra a vida da pessoa, porque ninguém consegue nada a não ser pela fé. Então, se eu não acredito que Deus pode fazer, eu estou o quê? Pecando e amarrando as minhas coisas na minha própria vida. Porque Deus abre o céu pela fé. Mas a fé é algo sobrenatural que vem do Espírito. Bata no seu irmão. Diga assim, irmã ou irmão, a fé vem do Espírito. Se você não está entendendo, eu vou explicar melhor. A esperança... Oi. A esperança não vem do Espírito. Oi. A esperança não vem do Espírito. O pensamento positivo também não vem. Vem da psicologia. Agora, a fé que não vem da carne, a fé que não se consegue através de um remédio ou de uma injeção aplicada na veia, não vem. A fé é obra do Espírito. Então, o que fazer além de ficar ouvindo a pregação, a palavra de Deus? Porque diz que a fé vem pelo ouvir. Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o que fazer, caros pregadores e irmãos aqui na igreja, além de ouvir a palavra para receber a fé? O que fazer para receber a fé e não perecer neste mundo cão? É você viver em busca pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a fé é um dom. E os dons espirituais, tipo a fé, vem do Espírito Santo. Então quem tem o Espírito Santo não é desacreditado. Se você encontra uma pessoa que não tem fé, é porque a pessoa não conheceu ainda o Espírito Santo. Porque ele, o quê? Lança sobre a pessoa um dos dons que é chamado fé. Então todo aquele que tem a fé é porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Se você quer aumentar a sua fé, ouça a palavra, escute louvores, converse com alguém que tem fé. Porque, irmão, vai passando de um para o outro. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por isso que tem gente que fica o tempo todo, aleluia, se contaminando com conversas vãs, com assuntos que não edificam a fé. É verdade, por quê? Porque aquilo que sai da boca de alguém, se não for edificante, alguém escuta. E na verdade o quê? Abate a fé. Mas quando você escuta a palavra de Deus, a fé o quê? É fortalecida. Mas a Bíblia fala que os dons espirituais, todos eles, todos, vêm o quê? Do Espírito Santo. Então se você quer ter fé em Deus e viver pela fé,
olhar para o temporal de chuva e dizer assim: vai vir com vento se vier, mas a minha fé vai me segurar, eu não vou me desesperar. Eu estou gripado, mas a minha fé repreende essa enfermidade. Eu estou desempregado, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Irmão, esse é forte. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E tem gente que não conhece a palavra, acha que as pessoas vivem a partir de quê? De um dinheiro, de um salário. Vive a partir das grandes e boas amizades. Se eu não tiver isso, aquilo, eu não consigo viver. Mas diz a Bíblia, então vamos pregar a palavra, que quem é justo viverá pela fé. E quem estuda aqui um pouquinho vai entender que a palavra viverá é um verbo, é o verbo viver, que quer dizer o quê? Futuro. Tipo, eu vivo presente, eu vivi passado e eu viverei futuro. Então, o justo viverá, quer dizer, na frente, no futuro. Ou seja, não só hoje, mas daqui em diante, todos viverão pela fé. Ou seja, o dia de amanhã você viverá pela fé. O dia de depois de amanhã todos viverão pela fé. Então você queira receber a fé, porque a fé é quem vence o mundo. Ou seja, todo tipo de problema que você pode enfrentar, sem a fé você não consegue rompê-lo, mas com a fé você vence o mundo. A Bíblia diz, meu amado irmão, que quando ali o apóstolo Pedro, ele estava saindo do barco ali e foi encontrar Jesus de Nazaré, ele estava o quê? Numa tempestade. E uma tempestade é o quê? Uma luta muito forte. Uma ventania, uma trovoada, sabe? Causa medo. E ali ele sai o quê? Andando sobre as águas. Ou seja, ele começa o quê? A enfrentar a luta, andando sobre as águas. Ele não dá se por derrotado, mas ele o quê? Sai o quê? Do barco e começa a andar sobre as águas. Mas o texto vai explicar que quando Pedro dá poucas passadas, ele começa a se afundar. E ali ele começa o quê? A pedir socorro a Deus. E Jesus o quê? Socorre aquele discípulo. Por que ele começa a se afogar, meus amados? Porque é nesse momento em que ele começa a guerrear, andar por cima de uma tempestade. Mas teve um momento que ele o quê? Duvidou de que ele seria capaz de chegar até o término do seu percurso. Se você duvidar que não vai conseguir chegar até onde você quer chegar, você pode passar por uma grande aflição e você pode ficar em prejuízo. É a sua fé, meu irmão, quem vai dizer quem você é. É a sua fé que vai sinalizar aonde você vai chegar. É a sua fé, aleluia, que vai te fazer caminhar, marchar, pisar na cabeça do diabo, andar sobre as águas. Não vai ser ninguém, nem você mesmo, mas é o que está em você. A sua fé, que não vem de homem, vem de Deus, vem do Espírito Santo da verdade. Nós precisamos viver de fé em fé. E viver de fé em fé, como disse Paulo, o que é isso, pregador? Viver de fé em fé é você acordar hoje e acordar com fé. É você viver o dia de hoje e viver com fé. Aí dorme hoje, acorda amanhã, acorda com outra fé. E vai vivendo de fé em fé. Hoje tem fé, depois da manhã tem fé, domingo, todo dia renovando a fé. É de fé em fé. Irmão, nós precisamos entender uma coisa, aleluia, que a fé é um dom de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele falou assim: olha, quando eu voltar à terra para buscar a igreja, eu ainda encontrarei a fé. Sabe por quê? Porque muitos irmãos, muitas pessoas não têm fé. Você parou para pensar que por que muita gente não vence? E vencer não é só vencer o diabo e ir para o céu, não, mas vencer de forma material. Porque Deus não ensina você e a sua família a ser materialista, não ensina, pelo contrário. Ele falou assim: buscai primeiro o meu reino, que as outras coisas serão acrescentadas.
Mas quando você não tem fé o suficiente para buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas não são obrigadas a chegar na sua vida. Então é necessário o quê? Manter um patamar de fé na sua vida. Muita gente não acredita em milagre, mas quer milagre, mas não percebe que sem fé não vai ter milagre. Muita gente critica o pregador, critica a igreja, mas quer vencer. Irmão, como é que eu quero vencer se eu não consigo nem ter fé na palavra de Deus? Outro dia alguém estava vendo a televisão e ali havia uns grandes milagres. E a pessoa falou assim: isso aí é mentira, é uma combinação com o pessoal da TV e o apóstolo lá. E eu fiquei assim olhando, e eu notei que a pessoa estava desviado da igreja e do evangelho também, viu? Porque tem gente que desvia da igreja e fica em casa quase morto, quase vivo, e vai assim. E a pessoa desviou de tudo. E ali eu percebi que a pessoa estava o quê? É uma farsa. Estão combinando o milagre para o povo de fora ir para essa igreja. Passou-se poucos dias, eu vim perceber, irmão Josimar, que essa mesma pessoa que criticou ali o milagre real, milagre de Deus, essa pessoa também estava o quê? Necessitando de um milagre. Quer dizer, a pessoa critica o milagre do outro e agora quer milagre. Ou seja, não tem fé que Deus estava operando através da televisão e agora quer milagre. Como não vai ter não? Porque não teve fé para crer que Deus curou na televisão. Não tem fé também, ainda que queira, não vai receber. Então é simples assim. Se você, aleluia, quer ver o seu bem, então agradeça a Deus pelo bem do outro. Então é preciso entender que a fé é algo que move montanhas. E se você não está entendendo bem, você sabe o que seria mover uma montanha? É algo sobrenatural. Então ninguém move a montanha de um canto para o outro se não for com o poder de Deus. Ei, a unção que há na sua vida através da fé é algo extraordinário. Tudo que você está passando hoje, se você tivesse usado mais a sua fé, não estaria onde chegou. A Bíblia diz que a fé, aleluia, ela tem que ser demonstrada através das obras. Preste atenção. Quem tem fé tem que demonstrar através das obras. Ninguém vai estar olhando, aleluia, se a pessoa tem fé, se a pessoa é de Deus, se a pessoa é um santo, se a pessoa se converteu, porque cada qual vai olhar para a sua vida. Aliás, o apóstolo Paulo falou assim: cada qual dará conta de sua alma a Deus, não é da alma do outro. E fala assim: cada qual que se avalie. Não é para avaliar ninguém, avaliar a si mesmo. Não é porque ele é meu filho, não se avalie, porque ele tem uma alma também. A alma dele é Deus, é de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo falou assim: que a fé, aleluia, é o firme fundamento daquilo que a gente mesmo sem ver acredita. Então se você chegou hoje aqui com alguma dúvida, ei, se você chegou hoje aqui nessa noite alimentado por uma grande dúvida, sendo consumado por uma grande dúvida, se isso ou se aquilo, você está o quê? Dando brecha para o pecado. Não alimente dúvida, alimente a fé, que é a certeza. Mas é porque está tudo muito difícil. Eu acho isso. Não ache, meu irmão. Nós temos, a partir de nós pregadores, nós temos que crer, aleluia, e não apenas achar. É isso que nós precisamos de um modo geral: acreditar e não achar e não duvidar. A Bíblia fala, aleluia, que se nós duvidarmos, nós seremos o quê? Uma pessoa que vai, que vem, que vem, que vai, e que nós nunca iremos mesmo, mas damos um passo para frente e dois para trás. Um dos sinais que a pessoa não tem fé o suficiente é quando a pessoa vive, por exemplo, entra no emprego, a pessoa passa 20 anos sem ser empregado, a pessoa se casa hoje
e passa o quê? Um mês casado. Aí se for verificar em 10 anos, a pessoa teve o quê? 5 casamentos destruídos. A pessoa, irmão, tem a oportunidade de crescimento, mas não consegue prosperar, tudo dá errado, irmão. É preciso usar fé nisso. É preciso usar fé para o quê? Profetizar através da sua fé que as coisas vão dar certo. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, que sem fé a pessoa está pecando. E isso é muito grave. Quantas vezes nós pecamos sem saber desta palavra? Basta não acreditar nessa mensagem agora sendo pregada. Nesse momento, se você está duvidando dessa mensagem, não está crendo, não está recebendo, já está pecando. Em silêncio, peça perdão a Deus por esta mensagem que está sendo ministrada, você não recebe, já está pecando. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Abraão foi chamado por Deus para renunciar ao seu próprio filho, que o próprio Deus já havia dado a ele. Como pode? Deus me dá o filho e agora quer de volta. Vai entender? Ninguém entende Deus, ninguém explica a Deus, mas é preciso obedecer pela fé, porque quem tem fé obedece a Deus. Quem tem fé escuta a Deus falar assim: olha, acorde 4 da manhã e vá a pé para o monte Cabugi. E quem tem fé diz: eu creio que Deus falou comigo. Ainda que ninguém entenda, mas que não entenda mesmo, mas é importante obedecer a Deus. Mas quem não tem fé, Deus fala, pessoas não acham que não foi Deus não, porque a fé é tão pequena que acha que foi um besouro que entrou no ouvido e cochichou no ouvido. A pessoa, sabe, quer ver Deus falar, a pessoa quer receber milagre de Deus, a pessoa quer ter porta aberta, quer ver o irmão se convertendo, o familiar se arrependendo, mas a fé é tão pequena que Deus não opera. A Bíblia vai dizer que quem tem fé pode fazer grandes coisas. Tudo aquilo que Jesus fez, nós, discípulos, pregadores, poderemos fazer tudo aquilo e até mais do que aquilo. Está escrito. Imaginou você fazer mais coisas, mais milagres do que Jesus fez? Parece uma brincadeira, mas não é. Como assim? Mais do que é? Está escrito. Se você tiver fé, fará essas coisas que eu fiz e até mais do que eu fiz. Ou seja, nós estamos perdendo tempo com muita coisa e não buscando o dom da fé, porque a fé é quem vence tudo. A fé é quem gera o que? O milagre. A fé é que faz tocar em Deus. Ei, a fé, meu irmão, é quem faz o que? O rebuliço, e não a incredulidade. Os incrédulos não agradam o coração de Deus. Talvez a sua família está sendo hoje alvo do inimigo, porque você até tem fé no coração, mas não demonstra que tem fé. Porque a fé tem que ser o quê? Demonstrada. A fé sem obra é morta. Então tem gente que tem fé no coração, mas não bota o quê? Em prática. Eu nunca esqueci, um certo dia uma pessoa falou assim: você não tem fé. E ali a pessoa escutou a voz de Deus, aonde Deus dizia assim: você tem fé, mas não pratica a fé. É diferente. Como eu devo praticar a fé? Veja bem, você tem fé no coração. Como deve ser praticada? Preste atenção. Você está em casa agora, e para colocar a fé em prática, alguém chega para você e diz assim: olha, o teu filho está na festa, e eu vi ele com muitas maus amizades, talvez hoje ele leve umas pancadas. Pode ver, porque a turma é da pesada. Hoje é culto de família, e ali você está repreendido. A minha fé garante que meu filho chegará daqui a 2 horas em paz, tomará banho e dormirá em paz. O quê? Tudo bem, discurso do diabo. Eu escuto a voz de Deus. Eu uso a fé. Ou seja, a fé sem obra é morta. Então
tua fé tem que ser manifestada. Porque toda pessoa que for perguntada na igreja, tu tem fé? Eu acho que a maioria diz, eu tenho. Porque até tem vergonha de dizer, não tenho não. Tem até vergonha de alguém dizer, ué, na igreja não tem fé? Então até com vergonha de dizer, eu tenho. Por estar com vergonha de dizer que não tem. Mas para ter a fé e gerar o milagre, tem que praticar, colocar o quê? Em manifestação. Se você tem fé e quer ganhar seu filho para Jesus, seu pai, seu irmão, seu parente, chegue em casa daqui a pouco e demonstre a ele e a ela que você tem fé. Comece a falar por fé. Comece a ensinar a ele por fé. Comece, aleluia, a cantar a Deus com muita fé. Ei, você tem que falar na boca de Deus com muita fé. Ei, se for para falar de você mesmo, não adianta. Tem que falar com fé. Ao falar, que sai a graça da sua boca, irmão. Ele vai perceber que sairá virtude da sua voz. Mas só sai se usar fé para falar. Mãinha, isso ou aquilo. Não. Por quê? Porque você sabe disso. Você vai dizer, eu sei porque eu tenho fé. E a minha fé diz que é assim, não é desse jeito. Mãinha, vamos ficar desempregados no próximo mês, porque o patrão falou que o contrato acabava daqui a uma semana. E você dirá, está repreendido, não vai estar desempregado. Como é que você sabe? Porque a minha fé diz o contrário. Eu não aceito, não recebo. Ou seja, está manifestando a sua fé na sua casa, na sua família. Nós temos que entender que Deus ensina como devemos viver com a família, irmão. Nós temos que estar com o ouvido atento para ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes nós chegamos aqui e não entendemos a mensagem. Até saímos para casa abastecidos da palavra, dos louvores, mas não fica muita coisa na mente. Mas Deus me trouxe até aqui nessa noite para informar para você, irmão, que a fé tem que ser colocada para fora, para você viver pela fé. Viver pela fé muitas vezes, Josélia, causa o quê? Espanto em muita gente. Como viver de fé, irmão? Isso é coisa de crente. É verdade, é coisa de Deus, é coisa de crente, é coisa de quem crê, é crente. Mas a Bíblia fala que todo aquele que tem fé agrada ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus, aleluia, que quem não tem fé não agrada a Deus. Pergunta ao seu irmão, você tem fé? É preciso, irmãos, fazer uma análise. É preciso que entrar dentro de você